É interessante. Seja bem-vindo à Escola dos 40, mais um vídeo aí para nós no dia de hoje. Eu quero que você reflita comigo algo interessante. A Bíblia diz que em 1 Samuel 16, que Samuel vai na casa de Jessé e unge Davi. Ele unge Davi, Davi continua sendo quem? Aquele cuidador de ovelhas, não mudou. No capítulo 17, acontece dois episódios interessantes. O primeiro episódio é que Saul agora está sendo atormentado por espíritos malignos pelo nível de desobediência que ele deixou entrar na vida dele. E aí ele começa a ter perturbação, porém, 1 Samuel 17, versículo 18, se não me falha a memória, a Bíblia diz que os servos de Davi falam assim: olha, eu tenho visto um filho de Jessé, o Belemita. Ele é valente, guerreiro, sisudo em palavra, de gentil presença, é tocador e o Senhor era com ele. É interessante que eu aprendo com isso, é que quando você vê a descrição que eles têm sobre Davi, eles praticamente enxergam em Davi aquilo que a família não enxergou. Ora, o pai de Davi e os irmãos, quando você vê o duelo de Davi com Golias, antes do duelo, os irmãos de Davi falam o quê? Você veio aqui porque tu é presunçoso. Ou seja, eles mesmos não acreditavam em todo o potencial que Davi tinha. E aí eu quero te chamar a atenção, porque muitos de nós, às vezes, ficamos baseados no contexto do que as pessoas pensam sobre nós. Escute, as pessoas, o que elas pensam sobre nós é importante, não vou desprezar não. A Bíblia diz, em Paulo falando aos Colossenses, diz que nós somos uma carta aberta lida pelo mundo. Porém, não é imprescindível. Muito cuidado com isso se você quiser pautar sua decisão ou toda a sua história pelo aquilo que as pessoas veem. Existem no nosso meio muitas pessoas sem visão espiritual, invejosas, pessoas que realmente não estão nem aí para você. Se você ficar baseado a sua vida nisso, você provavelmente vai morrer pelo caminho. A Bíblia diz que Davi, quando foi ungido, todos os irmãos já tinham chegado em casa do trabalho. E eram tudo maiores que ele. Ele foi o último a chegar. E quando ele chega, a Bíblia diz que Deus fala: é esse aí que eu quero. Porém, ninguém ali enxergou Davi como rei. Inclusive Samuel também não. Porém, a Bíblia vai dizer que quando Saul está perturbado, eles olham para Davi. Havia pessoas que já tinham enxergado Davi, ele não era rei ainda, não tinha lutado contra Golias. Mas as pessoas já observavam Davi como alguém interessante, alguém de habilidades e qualidades inigualáveis para aquele momento e também na história. A Bíblia diz isso. Diz que Davi era guerreiro. Ora, como um cara que toma conta de ovelha é visto pelos servos de Saul, provavelmente os que trabalhavam na casa dele, como alguém que era guerreiro. Ele não estava na guerra, ele não lutava no exército de Saul, mas eles viam isso nele. Por quê? Porque mesmo sendo cuidador de ovelhas e não tendo a vida privilegiada como os irmãos, continuava lutando dia a dia para alcançar aquilo que ele queria. Às vezes você não entende que quando Eclesiastes, a Bíblia diz que Salomão descreve assim: não é dos ligeiros, nem sempre dos ligeiros é a vitória, nem dos mais fortes também é a vitória. Ou seja, não é porque as características exteriores da pessoa denotam que elas vão chegar, que elas vão chegar. Davi era um cara franzino. A palavra de Deus diz que Davi era de gentil presença. Nem cara de bravo o bicho tinha. Mas a Bíblia vai dizer que ele era guerreiro. Sisudo em palavra. Palavra de verdade. Correto. Então o servo de Davi tinha tido contato. Servo de Davi, servo de Saul, tinha tido contato com Davi. E diz eles: olha, nós vimos ele de gentil presença. Ou seja,
onde chega é um cara agradável, valente, interessante, né? Homem de guerra e valente. Você vê que é diferente, né? Valente é uma coisa, de guerra é outra, porém eles andam juntos na mesma pessoa. É interessante essa visão. E a Bíblia diz assim, quando termina o versículo, e o Senhor é com ele. Sabe tocar, tem habilidade para tocar. Tem característica de guerreiro. É valente, é sisudo em palavra, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Irmãos, para pensar. Se todas essas características Davi tivesse, mas Deus não fosse com ele, ele ia conseguir resolver o problema de Saul? Às vezes você não entende que tem pessoas que têm muita habilidade, mas se ela não tem a presença do Senhor com ela, ela não tem tudo. Porque os problemas que a sociedade enfrenta, inclusive Saul enfrentou, são de ordem espiritual. Então, mais vale, como diz a Bíblia, você ter a presença de Deus do que todas as habilidades. Há pessoas cuidando do corpo, deixando ele magnífico, cuidando da inteligência, não estou dizendo nada contra. Só que elas, ao mesmo tempo que cuidam de tudo isso, deveriam cuidar também da presença de Deus na vida deles. Porque chega numa bifurcação, ou seja, um momento em que vai haver uma batalha em que tudo isso é insignificante. O que vai fazer a diferença é se Deus é contigo. A Bíblia diz que em Atos 10:38, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, a qual andou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Ou seja, a descrição de Atos dos Apóstolos sobre Jesus é: Deus era com ele. A descrição dos servos de Saul para com Davi é: Deus é com ele. Ele fazia muita coisa, ele era habilidoso, mas era Deus com ele. Eu e você, irmãos, temos que entender que as habilidades são importantes, mas não são imprescindíveis. Não é isso que vai fazer a gente lutar nas batalhas que lutamos. A batalha que lutamos, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, não é contra a carne nem contra a sangue. Então não adianta você ser uma pessoa muito inteligente, de uma família nobre, ser uma pessoa que tenha realmente uma fisionomia agradável, uma pessoa bonita, fala bem, uma pessoa que sabe se comportar, tem etiqueta, uma pessoa que realmente luta pela vida, uma pessoa que quer conquistar, uma pessoa que tenha realmente, sabe, uma entrada na sociedade com muita facilidade. Isso tudo é importante, mas existe uma batalha que isso não pode entrar, que era a batalha que Saul travava. Os demônios oprimiam ele. Então, na verdade, essas características que Davi tinha era muito boa para a sociedade. Porém, quando trata de batalha espiritual, isso não presta. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso tudo que são características e habilidades, aptidões que você tem, é importante? Não vamos menosprezar. Mas isso sozinho não faz você vencer. Não se engane, jovem, homem, mulher, irmãos. Não adianta se enganar. O que vai fazer você vencer no tempo em que vivemos é se Deus é com você. Se Deus for com você, aí a vitória é certa. Se Ele não for com você, é melhor você fazer como Moisés. Quando o povo peca, Deus fala: olha, Moisés, eu vou mandar o teu anjo na frente, vai resolver toda encrenca que vocês arrumarem pelo caminho. Mas eu não vou no meio do povo. Porque se eu for no meio do povo, a minha ira vai tomar no meio do povo, eu vou consumir todo mundo. A palavra de Moisés foi: Deus, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Se o Senhor não for com o povo, nem precisa me retirar daqui. Porque o que importa para mim não é se vamos chegar em Canaã. A questão é que se vamos chegar em Canaã com o Senhor. É igual muitas pessoas, chegaram ao sucesso, só que Deus não estava. E aí, como chegaram ao sucesso, Deus não estava, o sucesso não teve graça. Porque não tinha com quem celebrar. O Espírito Santo é o que celebra. Então, irmãos, Davi, nesse capítulo de 1 Samuel 17, nos dá tanto ensinamento, como eu coloquei aqui, e muitos outros. A verdade é que existe um limite para as habilidades. E esse limite é quando ela é deparada, ou se depara, com o mundo espiritual,
com os principados e potestades. Por isso, o mais importante de Davi era que Deus era com ele. Amém? Deus abençoe e Deus te fortaleça. Até o próximo vídeo. Lembrando, curta, compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva no canal. Vamos conosco até o próximo vídeo.